Olá, hoje vamos falar um pouco sobre morfologia de mitocôndria, tá? Fazendo uma análise das porções que vemos na mitocôndria, que é a central energética das nossas células eucariontes. Tá? Como é que a gente obtém energia para as funções do dia a dia? Para falar, para pensar, para movimentar. De onde vem a energia? Vem da quebra de compostos orgânicos. Né? E esses compostos orgânicos mais simples, produzidos pela natureza, é a glicose, né? Através da fotossíntese. Né? Gás carbônico e água se juntam e segura, né, a energia que vem do Sol, tá? Formando moléculas de glicose, né? 6H2O mais 6CO2, sob a influência da luz solar, né, através da fotossíntese que as plantas realizam, nós conseguimos montar a molécula mais simples que as plantas têm, que depois vai transferir para os seres que não fazem fotossíntese. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E essa energia que vem do Sol, ela tem que ser transferida para os seres que não fazem fotossíntese, como nós, seres animais. Tá? A glicose é uma das maneiras mais simples que a natureza tem de guardar energia através das suas ligações químicas. É com aquele dinheiro que está aplicado no banco e você não pode tirar ele tão facilmente, tem que fazer várias reações químicas para obtê-lo. Agora, a molécula mais simples que a natureza fez e colocou em todas as células é o ATP, adenosina trifosfato. É como se fosse aqueles trocados que nós temos no bolso, que para emergência do dia a dia, rapidamente nós conseguimos esse dinheiro. Então, a ATP está em todas as moléculas. Adenosina trifosfato, ela tem molécula de adenosina, uma ribose, açúcar e grupos fosfatos que têm ligações lábeis mais fáceis de serem quebradas. Todas as células têm uma enzima chamada ATPase e essa ATPase ela age nessas ligações químicas entre os radicais de fosfato, liberando energia calorífica para todas as funções que as nossas células têm. Tá? E tanto os seres procariontes, aqueles que não têm núcleo organizado, como os eucariontes, que têm núcleo organizado, realizam reações químicas para obter essa energia. Nos procariontes, o máximo que eles conseguem fazer é glicólise, ou a fermentação. Mas a obtenção de energia da glicose através da glicólise, ela é muito baixa, né? Produz poucos ATPs. Né? E os seres animais, os seres pluricelulares, conseguiram, através da mitocôndria, aumentar a obtenção de mais energia vindo da glicose, através da fosforilação oxidativa, aumentando o ganho em ATP. Todas as células vão precisar de ATP, umas mais, outras menos, mas todas vão ter ATP. Tá? E uma coisa interessante, todas as mitocôndrias, elas vêm do óvulo. Tá? Então, as mitocôndrias todas são femininas, né? Vem do óvulo. E é um compartimento, tem membranas que separa o meio citoplasmático de dentro da própria mitocôndria. Todos os nossos compostos orgânicos, seja proteína, açúcar, gordura,
podem produzir energia para o nosso organismo. Mas o açúcar, ou a glicose, é um dos mais simples para se transformar em ATP. Primeiro tem que ser transformado em piruvato para entrar dentro da mitocôndria, para depois transformar em ATP. Na glicólise isso não há necessidade, porque a glicólise é feita no citoplasma, sei lá, no hialoplasma, tá? Mas a fosforilação oxidativa ela é realizada dentro da mitocôndria, tá? Então, mas para que uma glicose continue fornecendo energia, a necessidade de ser transformado em ácido pirúvico, acetilcoenzima A, para depois entrar em várias reações químicas dentro da mitocôndria e obter mais energia ou o máximo que consegue-se ter nessa organela. Tá? As mitocôndrias, né, estão em todas as células, umas maiores, outras menores, tá? De uma maneira que não atrapalhe o metabolismo celular, tá? Se posicionando sempre próximo das organelas que vão produzir alguma coisa para aquela célula, tá? Vista na microscopia eletrônica. Agora, na microscopia óptica, que o máximo que a gente consegue ver, olha aqui, são pontos pequenos. Olha aqui é uma célula de estômago que tem muita mitocôndria, só que o máximo que conseguimos ver na microscopia óptica, com um bom aumento, pequenos pontos. Então, aí não dá para ter noção exata das porções da mitocôndria. Tá? Um pouquinho de bioquímica da mitocôndria, apesar que vocês vão ter dentro da disciplina de bioquímica todas as particularidades das reações químicas para se obter ATP e usar a célula. Mas, para reforçar um pouquinho a introdução nessa aula, na glicólise, né, a glicose, que é a molécula mais simples obtida da natureza através da fotossíntese, ela fornece apenas 2 moléculas de piruvato, que depois tem que entrar na glicólise para formar apenas 2 moléculas de ATP. Então, o ATP se quebra em ADP e solta 10 quilocalorias. O ADP ainda pode ser transformado numa emergência em AMP, adenosina difosfato, adenosina monofosfato, liberar 10 quilocalorias cada reação química dessa na degradação. Então, um mol de glicose não dá só isso, pode dar muito mais, até 690 quilocalorias. Então, aí é que entra a fosforilação oxidativa ou oxidação fosforilativa. Tá? Mas para que isso ocorra, a necessidade desses compostos orgânicos entrarem dentro da mitocôndria. Glicólise no citoplasma, oxidação fosforilativa dentro da mitocôndria. Tá? Mas tem que entrar em forma de piruvatos ou em forma de ácidos graxos, se transformar em acetilcoenzima A, né? E depois entrar no ciclo de Klebs, ou ciclo do ácido tricarboxílico, ácido cítrico, várias denominações para essas reações químicas. São muitas reações químicas, tá, que culminam na obtenção de prótons de hidrogênios carregados de energia. E esses prótons de hidrogênio é que vão transferir a energia calorífica, né, montando moléculas de ADP, juntando fósforo, né, e transformando em ATP. Tá? Isso tudo vocês terão com mais detalhe em aulas de bioquímica. Só para vocês terem uma ideia, a glicólise já envolve várias reações químicas que nessa aula inicial, essa aula é mais para termos uma noção da morfologia da mitocôndria. Então, essas reações químicas vocês verão com mais detalhe nas aulas de bioquímica. Então, a estrutura da mitocôndria, do que ela é formada? Tá? A mitocôndria, normalmente, dentro das células, nós temos vários tipos de células, né? Dentro da célula, ela se aloja numa região onde ela vai fornecer energia.
Então vai depender de qual organela está precisando de energia. Aqui, por exemplo, tem retículo endoplasmático granular que estão aqui fazendo a produção de proteínas. Está precisando de energia para reunir aminoácido com aminoácido para se formar proteína. Daí essa energia vem de quem? Das mitocôndrias. A mitocôndria tem duas membranas na sua porção periférica e a membrana interna forma cristas, certo? Para que essas cristas aumente a superfície de produção de energia. Grânulos de cálcio é comum dentro das mitocôndrias de crista, porque ela estabiliza as membranas dentro das células. Tá? E entre essas membranas existe a matriz. Tá? Então teremos uma membrana externa, interna, as cristas e a matriz. Matriz é o gel onde estão as enzimas, né, para que ocorra as reações químicas. Então, uma figura fica mais fácil de se entender. Uma membrana mais externa, porosa, uma membrana interna que forma dobras, formando as cristas, certo? E um compartimento não membranoso, está aqui o gel, onde fica a matriz mitocondrial. Essas são as porções mais comuns da nossa mitocôndria. Tá? Vista aqui numa microscopia eletrônica de transmissão, que é o método mais comum, né, para se ver a mitocôndria. Aqui a dupla membrana, certo? Muitas cristas mitocondriais e muitos grânulos de cálcio também, porque o cálcio está aqui para estabilizar, manter essas cristas mitocondriais no formato adequado, conforme a necessidade daquela mitocôndria. Okay? E dentro da mitocôndria também existe DNA mitocondrial, que vai codificar os seus RNAs, né, RNA transportador, RNA mensageiro, ribossômico, e as enzimas de duplicação de seus DNAs. Né? As outras proteínas enzimáticas e as de membrana são codificadas do DNA nuclear e produzidas nos ribossomos citoplasmáticos. Aqui, então, nós fazemos uma pequena pausa para dizer o que falam os evolucionistas. Né? Dentro da célula, fora do núcleo, né? Fora do núcleo, a única organela que tem DNA é a mitocôndria. Então, contam os evolucionistas que a mitocôndria era um serzinho, né? Provavelmente vivia em água, tá? Com seu DNA, produzindo as suas principais proteínas enzimáticas para duplicar e fazer alguma obtenção de energia, mas vivia, tinha ribossomos, né? Tinha DNA, tinha os RNAs, então é um serzinho que vivia com produção muito baixa. Tá? E um dia encontrou uma célula procarionte, que não tem um núcleo organizado, tem um DNA livre também no citoplasma, e houve aí uma simbiose. Provavelmente a célula procarionte fagocitou essa mitocôndria e fizeram uma simbiose. A mitocôndria começou a fornecer mais ATP para a célula e as células começaram a fornecer, a partir do seu núcleo, mais membrana para a mitocôndria. Com isso, a mitocôndria pode aumentar em tamanho, pode aumentar em quantidade de crista mitocondrial, né, e aumentar essa usina produtora de ATP. Tá? Como ela é a única dentro da célula que tem DNA, provavelmente, né, na teoria da evolução, ela foi um serzinho separado que fez uma simbiose com uma célula procarionte. Aí o núcleo pode se organizar e formar então as células eucariontes, com núcleo organizado. Então, o DNA da mitocôndria é um DNA mais filamentar, né? Poucos locos gênicos produzem as proteínas
principais enzimáticas e algumas estruturais para manter a mitocôndria viva. Tem os seus ribonucleoproteínas, né, os seus ribossomos e os seus RNAs. Então, por isso, ela foi considerada um ser separado. E essa simbiose foi bom para os dois lados. As células procariontes se organizaram em eucariontes, o núcleo organizado, aumentaram seus DNA, e as células começaram a aumentar a quantidade de células, né, seres pluricelulares, e chegamos até onde estamos hoje, como seres humanos. Tá? Essa é a história da evolução. Bom, mitocôndria pode existir de alguns tamanhos, né, não maior que a célula, é claro, mas tem algumas que chegam até 3 micrômetros de diâmetro, dependendo da necessidade daquela célula e o que ela faz, né? O seu formato pode ser filamentoso, como nós vimos, né? Onde tem muito retículo plasmático para se produzir proteína, então a mitocôndria se adequa, né? Fica alojada conforme a necessidade do retículo plasmático também ficar alongado, tá? Colaborando na produção de energia bem próximo. Em algumas outras células ela tem um formato arredondado, então esse formato depende do tipo celular que estamos examinando e que região de células estamos examinando. Alguns outros, como as do músculo, por exemplo, têm um formato meio retangular, né? E olha quantas cristas mitocondriais. Tá? Então ela se adequa, fica em nível das células, né, e das organelas que necessitam dos ATPs, das energias que é produzida nesta mitocôndria. Bom, dentro da mitocôndria existe uma região importantíssima onde está localizado a ATP sintetase. Eu disse no início da aula que todas as células do nosso organismo têm a ATPase. A ATPase é aquela enzima que degrada ATP para liberar a energia para as funções do organismo, né, funções da célula. Tá? Mas para se produzir ATP, a natureza desenvolveu uma proteína integral de membrana aqui na membrana interna, né, que são os corpúsculos ou partículas elementares. E neles ficam alojado a enzima ATP sintetase. Então, para que se produza ATP, há necessidade que as moléculas antecessoras do ATP passem por essa região onde tem a ATP sintetase, ok? Bom, aí surgiu uma teoria, depois a bioquímica explica melhor isso para nós, a teoria quimio-osmótica, né? E guarde também esse termo aqui, ó, termogenina. Isso é figura de livro, né? Como é que acontece assim, em poucas palavras, né? O ciclo de Krebs, todas as reações químicas que acontecem aqui na matriz mitocondrial, produz prótons de hidrogênio. E esses prótons de hidrogênio, carregados de energia, eles são bombeados através da cadeia transportadora de elétron. Os enzimas aqui da cadeia transportadora de elétron empurra ou bombeia, né, esse fluxo de próton para o espaço intramembranoso. Nós falamos que existe uma membrana interna e existe uma membrana externa, tá certo? Entre os dois, né, existe um espaço, e esse espaço é onde é bombeado os prótons de hidrogênio. Esses prótons de hidrogênio, conforme vai saturando essa região aqui, espaço intermembranoso, eles têm um refluxo, volta novamente para a matriz. E ao voltar para a matriz, tá, como eles estão carregados de energia, eles catalisam a reação química de ADP com fósforo inorgânico, formando o ATP. Tá certo? Então, há energia suficiente para fazer com que o fósforo inorgânico se junte. Quando eu estou juntando uma molécula com outra, eu estou guardando energia. Quando eu quebro, eu estou perdendo energia ou passando energia para outro. Nesse momento, esses prótons de hidrogênio
faz essa reação química, transformando em ATP, gastando cerca de 50% mais ou menos dessa energia nos seres homeotermos como nós, né? Nessas células dos seres humanos. Os outros 50% de energia desses prótons são dissipada em energia calorífica que mantém os nossos 36,5 de calor no nosso corpo. Tá? Então, a síntese ATP essa partícula elementar é usada a energia do fluxo de próton. Metade fica como calor no nosso corpo, para manter nossa temperatura sempre homogênea em 36,5, né? E a outra metade é transformada em ATP. Em alguns tipos celulares, nos humanos e alguns animais mais, existe aqui na membrana interna também algumas proteínas, chamada termogenina, em que o fluxo de prótons dissipa totalmente o calor. Tá? Por exemplo, em animais que dormem durante o inverno, como o urso, né? Ele precisa manter o seu corpo sempre aquecido. Como ele tem pouco metabolismo, porque ele está dormindo, né? Ele precisa pelo menos manter o seu corpo aquecido. E aí a maioria, isso é uma opção da célula, a maioria da energia é transformada em calor, para manter a temperatura do corpo. Tá? Em crianças, bebês recém-nascidos, né, os humanos, no tecido adiposo multilocular, que fica ao longo da coluna, nas costas, próximo do pulmão, do coração, as crianças, né, os bebês, têm também dessas células adiposas multilocular, também termogenina, né, para manter aquecida a região do tórax, onde a criança precisa estar sempre aquecida. Okay? Então essa é a bioquímica bem rápida, depois a bioquímica detalha mais para vocês. Então, olha, existe uma usina produtora de energia, metade sai em ATP e outra metade em calor, direto. Veja que as reações químicas que estão acontecendo, as enzimas do ciclo de Krebs, né, a cadeia transportadora de elétrons, né, eles estão aqui, ó, na matriz mitocondrial e na membrana interna. E na membrana interna também vai ter a ATP sintetase, né, na partícula elementar. Essa é a enzima crucial para se transformar ADP em ATP, ou AMP, se for o caso, em ADP e depois em ATP, tá? Uma crise energética. Tá? Bom, nós falamos que todos os compostos orgânicos podem ser transformados em energia. O corpo não vive sem energia. Então, todos os compostos orgânicos são feitos de ligações químicas, e essas ligações químicas só acontecem quando tem a absorção de calor, de energia. E quando ela é quebrada, esse calor sai, em forma de energia também. Então a glicose, ela entra, depois que fez a glicólise no citoplasma, transforma-se em ácido pirúvico, acetilcoenzima A, e dentro da mitocôndria ela passa pelo ciclo de Krebs para gerar os prótons de hidrogênio. Tá? Mais outras moléculas, né? Então, triglicerídeos, né, em forma de glicerol, a beta-oxidação de lipídios, também, que está dentro da matriz mitocondrial, também gera acetilcoenzima A, que vai estar dentro do ciclo de Krebs. Né? E aqui tem algumas cifras de quem produz mais, mas precisa sempre levar em consideração a eficiência de quebrar uma molécula e obter energia. Às vezes você precisa de energia para quebrar uma molécula. Então aí precisa ver o resultado, se é favorável à formação de ATP. Então, teoricamente, até proteínas poderíamos obter energia também, mas a proteína é a última que vamos obter energia, porque elas têm funções mais nobres do que fornecer
energia. Bom, isso é um pouquinho de morfologia e bioquímica da mitocôndria. Agora, então para que servem essas mitocôndrias? Vamos fazer um pouquinho uma relação das mitocôndrias com as funções que elas exercem em cada tipo celular. Tá? O REG é muito importante nas células que produzem proteína tipo exportação. Então, quanto mais proteína produz, mais energia necessita. Células que absorvem íons também, flagelos se movimentam, cílios se movimentam graças à energia da mitocôndria, células musculares. E aqui embaixo nós temos síntese de esteroide, mitocôndrias tubulares. Então aqui é um outro assunto, tá? Já não são mais mitocôndrias que produzem energia, mas que produz esteroide, que vamos falar um pouquinho aí na frente. Então, só ilustrando o que nós falamos, aqui a mitocôndria filamentar, né? Ao lado de retículo endoplasmático granular aqui, liberando energia para que se produza proteína. Quanto mais REG, mais mitocôndrias filamentares ao lado. Aqui é a microscopia eletrônica de transmissão, mostrando a base de uma célula que é excelente no transporte de íons, né? Por exemplo, ducto estriado de glândulas salivares, túbulo renal, né? Túbulo contorcido proximal principalmente. Existe na superfície da célula, tá? Muitas dobras de membrana para aumentar a superfície de absorção, mas também muita mitocôndria, porque aqui existe bomba de sódio e potássio para transportar íons, né? De sódio, potássio, quanto um gradiente de concentração. Então, isso gasta energia, transporte ativo dessa célula, tá? Gasta muita energia. Por isso a natureza coloca muitas mitocôndrias na base dessas células para que elas façam absorção de íons, né, dos vasos sanguíneos, do interstício, contra um gradiente de concentração que está na luz desses ductos. Uma outra célula muito comum de ter bastante mitocôndria, né, é a célula parietal ou oxíntica do estômago. Sabemos que o pH interno do estômago ele é muito baixo, tá? E esse pH ele diminui a custa de prótons de hidrogênio também. Aqui não é obtenção de energia, mas prótons de hidrogênio. E essas mitocôndrias, tá vendo? Tá? Estão aqui para obter e bombear prótons de hidrogênio para a luz do estômago para que o pH chegue até 2, 3 para a ação da pepsina no estômago. Tá? Então é um lugar onde tem bastante mitocôndria também, é um tipo celular específico. O espermatozoide só se movimentam graças à grande quantidade de mitocôndrias na sua peça intermediária, né, para que a cauda, né, o flagelo, se movimente, né, para que ele procure o óvulo, o ovócito de segunda ordem. Nas células musculares, vejam, esse é uma porção de uma célula muscular, tá certo? Essas estruturas desenhadas filamentosas são os biofilamentos de actina e miosina, né? Dentro da célula, a célula muscular, principalmente muscular estriada, ela é uma célula grande, tem centímetros de tamanho, aqui é um pedaço dela, e entre os miofilamentos de actina e miosina, microfilamentos de actina e miosina, eu tenho as mitocôndrias, tá? Para que forneça ATP para a contração muscular. Olha aqui, uma microscopia eletrônica, como fica as mitocôndrias, né? Elas ocupam um espaço que não atrapalha a contração, né, das miofibrilas. Cada um daqui é uma miofibrila, aqui são os miofilamentos de actina e miosina, né, liberando ATP para que o
ocorra a contração do músculo estriado, né? No caso aqui é cardíaco, né? Mas podia ser esquelético também, ok? Como tem produz bastante ATP, tem bastante crista mitocondrial, né? E como tem bastante crista mitocondrial, mais grânulos de cálcio para manter essas dobrinhas ou essas membranas formando crista dentro da célula, tá? E aqui é um caso interessante em relação ao coração. No jejum prolongado, falta glicose, né? Quando você às vezes faz uma dieta, né? Acaba desmaiando, tá? Por hipoglicemia, né? E aí as mitocôndrias das fibras cardíacas retiram energia das inclusões de lipídios. A natureza é sábia. Você faz uma dieta, fica sem fornecer glicose através da circulação sanguínea para as células, muitas células, células musculares esqueléticas, até para o cérebro falta um pouco de energia, mas o coração não pode parar. Então a natureza desenvolveu essa forma de armazenar energia em forma de lipídio, tá? Quando uma hipoglicemia, a pessoa desmaia, o coração continua batendo, né? Porque tem ainda energia, né? Fornecida pelas mitocôndrias, cuja matéria-prima está sendo retirada de inclusões lipídicas entre as miofibrilas das células cardíacas, células musculares cardíacas. Agora, um detalhe que nós comentamos, mitocôndrias tubulares produtores de esteroide. Bom, se quem não sabia, daqui para frente, fiquem sabendo que tem toda a mitocôndria, ou serve para produzir ATP, energia. Tem algumas, em alguns tipos celulares, não são todos que têm, né? Os testículos, ovário, a glândula suprarrenal, são glândulas que produzem esteroides, hormônios à base de esteroide. Então, nessas células, além da mitocôndria de crista, também tem mitocôndrias tubulares, tá? E a organela mais comum nesses tipos celulares, essas glândulas, é o retículo plasmático liso, tá vendo? Então, isso aqui é uma mitocôndria tubular, ela forma túbulos, né? Ela vai de ponta a ponta dentro da mitocôndria, de um lado para o outro, né? Ou ele é cortado longitudinalmente ou transversalmente, tá vendo? Dificilmente vê-se uma crista aqui, mas é a mitocôndria alongada, olha aqui, ó, alongada de um ponto no outro, tá? O que estão fazendo essas mitocôndrias? Produzindo metade da reação química para se produzir esteroide. A outra metade, mais ou menos, ela é produzida no retículo plasmático liso, tá? Daquelas células da suprarrenal, né? Para produzir um cortisol, tá? Ou uma esterona no ovário, etc. Tá bom? Então, nessas células, especificamente, tem mitocôndrias de crista também, que não está aqui representado, né? Porque precisa de energia. Mas aqui em destaque as mitocôndrias tubulares. Olha aqui como é que elas ficam. Atravessam de um lado para o outro dentro da mitocôndria. Ok? Quando pega o corte transversal lá, parece um túbulo mesmo, um túbulozinho. Está sempre associada a retículo plasmático liso, tá? Porque os dois se complementam na reação química suficiente para produzir um hormônio esteroide. Aqui mais uma figura para lembrar disso. Olha como é que fica as mitocôndrias tubulares. É diferente daquelas de crista. Mais uma figura para que isso fica bem sedimentado. Que existe mitocôndria de pelo menos dois tipos, para produzir ATP e para produzir esteroide, hormônio, tá? E a matéria-prima sempre dessa mitocôndria tubular
vai ser o lipídio, né? Já que vem de esteroide. Tá? Então, sempre é comum encontrar nessas células de adrenal ou de gônadas, né, gotículas de lipídios associadas a mitocôndrias tubulares e a retículo endoplasmático liso. Okay? Agora aqui, só para termos uma noção da mitocôndria agora de crista, né? Aqui eu estou mostrando dois tipos de mitocôndria, uma maior, né, e outra menor. Então a pergunta é, quem tem a mitocôndria aqui de halterofilista e quem tem a mitocôndria aqui de maratonista? Qual dessas duas é do maratonista e qual é a do está no músculo? Então, o halterofilista, ele tem fibra muscular grande, tem muito filamento de actina, miosina, massa muscular grande, você vê um bíceps dele enorme, mas não necessariamente ele produz muita energia. Ele tem fibras grandes, mas não precisa de tanta energia para contrair essa musculatura, porque ele faz poucos movimentos em questão de horas. Tá? Então essa é a mitocôndria do halterofilista. Agora o maratonista, que corre 40 quilômetros, né, em 4 horas, em 3 horas, ele precisa de muita energia. Claro que ele tem que ter uma suplementação de glicose também boa, né, uma dieta rica em glicose, para fornecer para as mitocôndrias, e ele consegue fazer mais trabalho, né, e mais tempo, né, com essa mitocôndria maior, com mais crista, e as cristas aqui estão bem próximas da outra. Ele tem mais mitocôndria, ele tem mitocôndrias maiores e ele tem mais cristas dentro da mitocôndria. Isso aumenta a eficiência da obtenção de ATP. Tá? Então, o maratonista aguenta correr bastante porque ele tem bastante mitocôndria, e grandes mitocôndrias. E o halterofilista consegue levantar pesos, né? Porque tem fibras musculares com muita actina e miosina, por isso ele consegue levantar peso, mas não consegue correr nem metade do que corre um maratonista. Agora, um outro indício que levou aos evolucionistas a acharem que a mitocôndria foi um serzinho próprio, é o que existe até hoje, que as mitocôndrias elas se dividem, sofrem mitose, tá? Então elas aumentam em tamanho conforme a necessidade do organismo. Por isso o maratonista tem que estar sempre correndo, porque ele aumenta a necessidade do corpo de obter mais energia, porque faz mais esforço, né? Então ocorre mitose da mitocôndria. Isso é um evento que existe, né, normalmente em todas as células, em células musculares, conforme o exercício aumenta mais ainda. Tá? Então, mitocôndrias sofrem mitose para aumentar de tamanho, aumentar de quantidade, aliás. Tá? Aqui, ó, todo o processo de mitose duplica seu DNA, né? Duplica seus compartimentos para dar novas mitocôndrias. Então, aumenta em quantidade, aumenta em tamanho, aumenta em crista, conforme a necessidade de energia, exercício. E outro indício também que leva, isso acontece também com as outras organelas, mas outro indício que leva a saber que a mitocôndria foi um dia um ser, é a renovação. Então, o sujeito que era um maratonista para de fazer exercício, vai sobrando mitocôndria, porque não tem mais necessidade de tanta energia, e aí entra em ação os lisossomos, né? Formam um autofago lisossomo, e os lisossomos vão digerindo aquele excesso de mitocôndria, ou mitocôndria que não está
mais necessitada para aquela célula, aquela região. Tá? Então é comum nós vermos matéria-prima dentro de algumas células, né? Não só células musculares, mas outras células, associado à mitocôndria também lisossomos, né? Que faz parte de toda a célula. Tá? Agora, para fechar essa aula, existem algumas doenças relacionadas com a mitocôndria. Não vamos aqui entrar em muitos detalhes, mas sabemos que existem até drogas que inibem a obtenção de ATP, né? E uma delas está relacionada com a morfologia da mitocôndria. É uma doença genética, né? A biopatia mitocondrial causa deformidade na membrana e falta da cadeia transportadora de elétron. Então, a cadeia transportadora de elétron fica na cadeia interna, na membrana interna, e com isso a eficiência de obter a ATP é reduzida e a criança não tem condições de sobrevivência, porque as mitocôndrias ficam todas deformadas, tá? A criança não consegue sobreviver, ok? Bom, de aula morfologia e alguns eventos sobre a mitocôndria, eu acho que é o suficiente. Se mais informações bioquímicas vocês terão nas aulas de bioquímica. Muito obrigado.